Olá, educadores! Meu nome é Alexandre Currara, mas podem me chamar de Alê. Sou professor e consultor educacional. No vídeo de hoje, vou utilizar o Google Meet para dar aulas online e marcar uma reunião remota. Esta ferramenta permite ampliar a sua sala de aula para o mundo todo. Espero que aproveitem. A agenda de hoje. O que veremos? O que é o Google Meet? Esta ferramenta é incrível. Como acessar o Google Meet? Vou mostrar diversas formas de acessá-lo. Como criar reuniões remotas, aulas interativas, utilizar essa ferramenta para distribuir conteúdo, para criar uma interação com os seus alunos. E vou fazer um fechamento dessa ferramenta incrível. Antes mesmo de iniciar, é preciso conhecer o que é o Google Meet. Então, o Google Meet, ele pode ser acessado de diversas maneiras. Mas antes de falar como que eu acesso, eu pergunto para vocês, o que é o Google Meet? Eu vou usar uma ferramenta que eu acho incrível, que é o tradutor. Se eu digitar no tradutor a palavra Google Meet, Google Encontro Google. Nossa, é uma ferramenta que permite encontrar, reunir, conversar, compartilhar e se comunicar digitalmente e à distância. Com todas as ferramentas de trabalho, como todas, né, essas ferramentas de trabalho da rede de Taboão da Serra, é necessário logar. Desta forma, estou logado na conta. Como eu faço para acessar o Google Meet? Tem diversas formas. Você pode vir no atalho, onde estão os aplicativos, e escolher Google Meet. Eu posso digitar meet.google.com e eu também posso acessar através da agenda. Ao acessar essa tela inicial do Google Meet, neste botão nós temos 3 tipos de reuniões para serem criadas. A primeira é você criar uma reunião para depois, uma reunião instantânea ou programar no Google Agenda. O programar no Google Agenda, eu tenho certeza que é o melhor lugar para que vocês possam criar uma reunião. E eu vou explicar isso mais para frente. Neste momento, eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo. Eu posso criar uma reunião para depois, onde o Google vai criar este link e eu posso distribuir este link para as pessoas que irão participar da reunião. Eu posso criar uma programação no Google Agenda, conforme eu disse, eu vou explicar mais para frente, mas é muito interessante essa opção. E a reunião instantânea. Neste momento, eu vou começar agora, neste momento, uma reunião dentro do Meet. Eu tenho que permitir os acessos ao microfone, permitir os acessos à câmera, e esta reunião já está sendo transmitida. E se as pessoas convidadas acessarem este link, estarão conosco nesta reunião. É muito simples, eu acredito que vocês já conheçam bem esta ferramenta. É possível você copiar e enviar este link para as pessoas. Aqui, nesta tela, nós temos um monte de informações e a gente tem que ficar atento àquelas que são mais relevantes, como sempre. Exemplo, aqui eu tenho no canto
esquerdo, né, da esquerda para a direita, eu tenho desativar microfone. Eu gosto muito dessas teclas de atalho Ctrl D. Se eu aperto Ctrl D, ele vai ficar mudo. Ou eu clico e ele vai ficar mudo, o microfone desligado. Aqui eu posso câmera, ativar a câmera ou desativar a câmera. Apresentar agora, esta é uma parte bem interessante, onde nós iremos compartilhar com os nossos alunos as nossas telas, as nossas apresentações, os nossos documentos, neste botãozinho. Aqui eu vou sair da chamada, eu tenho mais opções, esses mais opções, eu tenho um monte de ferramentas disponíveis para a nossa sala de aula. Eu posso usar uma lousa, alterar layout, tela cheia, plano de fundo. Eu vou explicar mais detalhado um pouquinho mais para frente. Eu tenho aqui informações da reunião, os detalhes da reunião, onde eu posso copiar as informações desta reunião para compartilhar com outras pessoas. Eu posso saber quantas pessoas estão nesta reunião neste momento. Este link é o link do chat que a gente utiliza demais nas nossas reuniões, né? Todas as pessoas ao escrever nessa sala de chat, se você tiver uma conta e está gravando esta reunião, a gravação dos textos do chat também ficam registradas. E as atividades, eu tenho lousas interativas, enquetes, gravação e salas temáticas. Para a sala de aula, isto são recursos incríveis. Isso depende muito da conta, ou seja, nem todas as ferramentas estão habilitadas. Esta aqui, ó, é a minha conta, né, do Clube Megamente, desse ambiente, onde eu preciso ter premium para poder acessar essas informações. A mesma coisa ocorre na sala de aula, com as contas que você tem na rede. Dependendo da sua conta, você tem acesso à criação de enquetes, à criação de gravações e salas de aulas temáticas. Ok? Eu vou sair daqui e daqui a pouco eu volto para que vocês consigam visualizar esta informação de uma sala, eu entrando em uma reunião e eu vou colocar uma outra pessoa junto. Eu sei que vocês já devem conhecer bem disso, provavelmente vocês já conheçam bem essa informação, mas é interessante qual é a visão oferecida quando nós estamos como professores e como alunos dentro de uma sala de aula, dentro de um Google Meet. Eu vou mostrar para vocês a diferença de uma conta pessoal e de uma conta educacional. Olha só, a mudança é que ao criar uma reunião para depois, apesar de estar aparecendo todas as informações, você der um copiar e colar esta informação, ele vai colar todos esses itens. E, na verdade, você só precisa disso daqui, ó. Os alunos, inclusive, eles só pedem assim, professor, qual que é o código? E eles, dentro do próprio Meet, eles vão digitar esse código aqui, ó. Eles vão digitar o KNICC. Então, é muito comum os alunos perguntarem qual é o código. E você não precisa digitar os tracinhos, é só digitar a sequência desses itens aqui, ó, e ele vai, dessas letras, e ele vai acessar automaticamente, tá? Você não precisa digitar, conforme eu disse, ó, até é interessante, porque parece que você, ó, tá vendo? Você não precisa. É interessante porque os alunos só pedem o que? Eles falam, Alê, professor, me manda só o código, que é esse código que está aqui em cima, ó, KNYCCCQEBXRE. Isso é bem interessante e útil para você. Então, a diferença um pouco das contas, né? Eu vou voltar de novo para o Meet e aqui na nova reunião, o que tem também? Iniciar uma reunião instantânea, ele tem aqui
também do mesmo jeito, né, que ele vem, então não copiem. É legal que você pegue somente esses itens aqui, tá? Você pode adicionar pessoas, podem ser pessoas da sala, é bem interessante. E nessas contas, e nesta conta, que é uma conta educacional, ele oferece para mim, então, outras possibilidades. E aquelas que vocês já devem estar loucos, gravar reunião, né? E também a possibilidade do uso do quê? De enquetes, de lousa interativa, de perguntas e respostas e de salas temáticas. Mas o que é isso, essas salas temáticas, Ale? É a possibilidade de você criar grupos de trabalho. Eu tenho certeza que esta é uma ferramenta que vale muito a pena. Você pega os seus alunos, você os divide em salas e essas salas fazem um sucesso enorme. Os alunos, a gente acha que eles não falam conosco nas nossas aulas, né? É muito comum eu estar dando aula, trabalhando nas aulas, e eu percebo que os alunos não estão falando, eles estão quietinhos e eles ficam câmeras fechadas, microfones fechados. Ok, coloque-os em uma sala temática. Você, como professor, criador dessas salas, você pode navegar dentro dessas salas e também pode ser chamado para ajudá-los. É incrível a interação, o envolvimento, o trabalho em equipe. E eu falo para vocês, essa ferramenta com esse recurso, ela deixa muito mais potencializada a sua aula e interatividade com os alunos. Eu vou sair daqui novamente e daqui a pouco eu volto. Ah, mas esta aqui é muito importante. Sair da chamada ou encerrar a chamada. Professores queridos, sempre saiam da chamada, tá? Existe um porquê de encerrar, né, e o porquê de sair, mas sempre somente saiam da chamada. Ao sair da chamada, os seus alunos continuam, os links continuam abertos. Quando você encerra, você depois, se você encerrar, algumas vezes ele acaba tendo uma configuração diferente. Saiam da chamada que vai dar tudo certo. Ao acessar a tela principal do Meet, nós temos que criar uma reunião para depois. Eu poucas vezes utilizei isto. Iniciar uma reunião instantânea. Esta é uma maneira que eu utilizo quando eu estou conversando com alguém e preciso ter uma interatividade maior. Naquele momento eu estava falando e não estava conseguindo explicar por áudio e eu crio uma reunião instantânea, envio diretamente para essa pessoa para que a gente consiga trocar uma ideia rapidamente, sentir, né, esse compartilhamento através do áudio. Também posso compartilhar tela. Então é comum utilizar esta reunião instantânea para algo muito pontual. Mas aquilo que eu já conversei com vocês, a importância da utilização da agenda. Então eu vou mostrar como é possível criar uma reunião utilizando esta opção programar no Google Agenda. Lembrando, agenda, na minha opinião, é algo muito importante. Nós precisamos convencer os nossos alunos a utilizar essa ferramenta que dá organização, responsabilidade, preocupação com o outro, compartilhamento de informações seguras, uma comunicação mais assertiva. A agenda é algo que, quando bem compartilhado, pode torná-los pessoas melhores. Então vamos lá. Programar no Google Agenda. Nesse exemplo, o Clube Megamente, que é esta conta que está aqui, ela vai criar um convite para o senhor Alexandre. E este convite é para participar de uma reunião de alinhamento. Então, eu vou colocar reunião de alinhamento, curso robótica. Aqui a data, eu acredito que eu colocando com antecedência até sexta-feira, às 10 da manhã, às 9, né? Vamos às 9 da manhã,
na sexta-feira, das 9 às 10, suficiente para nossa reunião. Ele já tem um Google Meet aqui, ó. Ele já tem um Google Meet. Este é o endereço que... O que é importante? Eu não preciso copiar esse Google e enviar para esta pessoa, porque vocês vão olhar e entender por que o uso da agenda ele é assertivo. Um local, não preciso de um local, né, físico. Aqui eu posso colocar no local do mapa. Era muito utilizado, e ainda é, né, muito utilizado para que você consiga marcar um local deste evento, né, e pode ser um local físico. É bem interessante isso. Uma notificação 30 minutos antes. Então, antes dessa reunião, para mim, ela vai me avisar. Daqui meia hora antes da reunião. Bom tempo para eu preparar. Eu também posso adicionar uma notificação. Essa notificação ela pode ser por e-mail e eu posso colocar também, por exemplo, 2 dias antes. Para mim, por quê? Porque eu preciso preparar um material que eu havia combinado com o senhor Alexandre. Estou falando agora, nesse momento, em nome do Clube Megamente, né? Então, aqui, o que eu vou colocar é... Eu vou disponibilizar um documento. Esse documento eu vou trazer, que são os documentos do meu Drive, que é um pré-requisito para tornar o encontro mais assertivo. Eu tenho aqui Taboão da Serra, eu tenho aqui um pré-requisito. Então, eu vou adicionar esse pré-requisito à nossa reunião. Então, olha que interessante. Eu estou mandando com alguns dias de antecedência o pré-requisito para o senhor Alexandre para que ele possa olhar, analisar esse documento, analisar as pendências antes da reunião. Com isso, nós com certeza ganharemos tempo e muito mais objetivo nesta reunião. E clareza, né? Acho que isso é o mais importante. Então, coloquei aqui o pré-requisito. Posso adicionar uma descrição. Não esqueça de levar o seu kit. Não esqueça de levar o seu kit. De robótica Arduino. Porque eu já tinha conversado com ele, que ele ia trazer para mim um kit Arduino. E aqui, este que é a grande sacada. A hora que eu começo a convidar as pessoas para a minha agenda, então eu estou colocando na minha agenda e estou colocando na agenda da pessoa. Isso é incrível. Eu vou colocar aqui, ó, Alexandre Ikuhara. Então, quando eu faço isso, olha só, a agenda é do Clube Megamente, mas eu estou adicionando o Alexandre como convidado deste evento que vai ser no dia 6. Será que eu precisava ter aumentado um pouquinho aqui para que vocês pudessem ver melhor, né? Uma reunião de alinhamento. E nesta data, com 2 notificações, os pré-requisitos que eu coloquei aqui anexando, eu poderia escrever algo, colocar inclusive formatações aqui dentro dessa agenda, e eu clico no botão salvar. Tadã! Você quer enviar e-mail de convite? Lógico que eu quero. Eu quero que o Alexandre saiba que eu estou convidando, que ele é importante para essa reunião, para que ele seja avisado com antecedência. Clico no enviar. E ele está dizendo, ó, olha só que interessante, uma pessoa precisa ter acesso ao arquivo. Essa pessoa ela vai poder ver esse arquivo. Sim, depende o nível de maturidade, de troca dessa informação. É possível também que eu permita que essa pessoa ela edite o documento. Se é um documento criado a 4 mãos, por exemplo, eu poderia deixar disponível para que essa pessoa pudesse também editar esse arquivo ou comentar. No caso, eu vou deixar para que ele possa ver, que é só como teste, e eu vou convidá-lo. Tá, Ale, bacana, Clube Megamente bacana, tá lá a reunião de alinhamento das 9 às 10 na sexta-feira, bacana. Mas como que o Alexandre recebeu essa informação? Como que essa informação foi para a agenda dele? Isso é muito interessante.
Eu vou mudar aqui para a conta do Alexandre. E na conta do Alexandre eu vou acessar a agenda do Alexandre, tá? Olha só que incrível! Reunião de alinhamento do curso. Não acredito. Pois é. Olha só, chega para o Alexandre na agenda dele. Esse daqui é o Alexandre agora, não é mais o Clube Megamente. Então, quando eu clico aqui, ó, olha o que acontece. Reunião de alinhamento, o Clube Megamente é o organizador, eu sou o convidado, né? O Alexandre agora é convidado. Tem aqui os pré-requisitos, um documento. Não esqueça de levar o seu kit de robótica Arduino. Gente, eu acho isso muito profissional, muito assertivo, muito importante para você criar uma comunicação clara, objetiva, uma comunicação poderosa, onde as partes envolvidas sabem o que vai acontecer. Isso, para mim, olha, é um ganho enorme. Se os meus alunos pudessem conhecer tudo que existe de comunicação, de organização, utilizando a agenda, utilizando o Meet, eu tenho certeza que isso os tornará pessoas melhores. O Alexandre, ele tem a possibilidade de resposta. Ou seja, Alexandre, você vai? Sim, não ou talvez. O que isso corresponde? Olha que interessante. Quando o Alexandre clica no sim, ele firmou um compromisso, a cor da agenda muda e ele acabou de firmar um compromisso com o Clube Megamente. Eu vou mudar para a conta do Clube Megamente. Epa! E ao verificar esse agendamento de alinhamento, olha só que interessante. O Alexandre vai participar, assim como eu. Isso torna uma comunicação bem clara. Nós estaremos neste evento. Agora, eu vou trabalhar com vocês a parte de configurações do Google Meet. Aproveitando, chegou a data, hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto, 9 horas da manhã, o Alexandre e o Clube Megamente entrarão na reunião. Ao clicar no entrar no Google Meet, o Alexandre está, o Clube Megamente, né? Estou representando o Clube Megamente, está preparado para a reunião. Mas será que eles estão? Será que ele está mesmo? Então aqui, ó, primeira coisa que eu vejo é que o meu microfone está funcionando. Uau, isso é ótimo, né? Ele está funcionando. Eu tenho aqui configurações. Por que ele oferece isso? Porque ele oferece a possibilidade de eu estar trabalhando com os meus microfones. Então, eu tenho alguns microfones. Eu tenho o microfone da web, eu tenho o microfone que é esse de lapela, eu tenho o microfone do fone. Então, eu preciso saber qual microfone eu estou utilizando. É fácil porque você pode verificar se ele está se movendo. Se eu escolher um outro microfone, ele não vai aparecer, né? Então, eu vou colocar aqui, apesar que aqui ele também pega, né? Eu tenho os meus microfones, eles estão funcionando, mas tudo bem. Significa que se você configura o microfone errado, ele não vai estar oscilando. Aqui ele está dizendo para mim que, ó, usar dispositivos diferentes, porque eu estou utilizando um microfone e estou utilizando um outro alto-falante para receber essa informação. Quando você clica no teste, você vai verificar se você está ouvindo essa comunicação. O vídeo. O vídeo é algo bem bacana. Eu estou utilizando essa câmera, a resolução automática. Dependendo do tipo de conexão, você pode utilizar uma definição menor. E o que faz isso? Que você poupe um pouco da internet. O gasto maior hoje da comunicação utilizando o Meet é a tela, o vídeo. Então, se você coloca um padrão menor de vídeo, ele vai diminuir a quantidade de banda de acesso para comunicação. Então, muitas vezes,
é necessário que você coloque uma configuração menor para que você continue essa comunicação e não que você não tenha uma perda desta da imagem, né? No sentido de você pode ver as pessoas, você continua a transmissão, mas ela fica com uma resolução menor de tela. Eu, se você tiver uma boa conexão, pode mantê-la automática, porque ela vai dar conta. A resolução máxima também de entrada é a mesma situação. Ou seja, isso daqui, quando você está com um monte de alunos e você precisa continuar a sua. É uma dica boa também para os alunos, é uma dica muito boa para que eles possam fazer essa configuração na casa deles. É isso daqui, ó. Você coloca uma definição de padrão 360, então eles vão poder visualizar a informação. E aqui embaixo, olha, definição um vídeo por vez. O que acontece? Só vai habilitar o vídeo para cada pessoa. Ou seja, quando essa pessoa estiver fazendo, ele habilita o vídeo, depois ele para. Ele habilita o vídeo e para. Isso é muito interessante, pensando em conexões com os dispositivos móveis. E a última é só o áudio, né? Ele não vai ter o vídeo, ele só vai estar ouvindo, o que, dependendo da situação, também ela é relevante. Então, essas configurações, elas tornam a sua reunião muito mais acessível para todas as pessoas. Nas comunicações gerais, eu tenho algumas informações aqui. Então, as configurações de áudio e vídeo estão prontas para serem disponibilizadas na nossa reunião. O que eu tenho aqui também de informação que é bem bacana, isso aqui a gente já conhece, né? Que eu entro mudo e sem vídeo. Às vezes eu faço isso quando sou o primeiro da reunião, o professor, e às vezes eu deixo ali mutado e sem vídeo, porque eu estou preparando alguma coisa. Eu gosto muito, né? Já falei para vocês dessas teclas, Ctrl E, eu tiro a câmera, e Ctrl D, eu tiro o áudio. Aqui eu tenho algo bem interessante. Dependendo do cenário que você está, dependendo do local onde os seus alunos estão, existe essa configuração aqui, ó, de alterar plano de fundo. Lado bom é que eu posso esconder o que tem atrás de mim. O lado ruim é que ele gasta mais banda. Então, assim, ele vai ficar o tempo todo pensando em como ele tornar isso melhor. Ou seja, eu posso aqui dar um embaçadinho, né, um pouco de embaçada, então ele faz com que o meu vídeo fique um pouquinho embaçado ao redor de mim. Eu tenho esse muito embaçado, né? E ele fica bem embaçadão, não dá para saber o que está atrás. Eu tenho também esses planos de fundo que são bem maravilhosos, bem legais, mas aquilo que eu disse para vocês, você utilizar esse plano de fundo é muito bonito, mas ele exige mais banda, ele exige mais conexão. Isso para você e para todos. Então, tem um lado que você ganha, né, no visual, mas você perde na performance. Então, precisamos saber, é importante equilibrar isso de uma maneira interessante. Vamos para a praia. Esses cenários, eles ajudam, eles dão uma alegria na sala, e eu acho que vale a pena conhecer esse recurso. Eu vou tirar esse plano de fundo e vou colocar nenhum plano de fundo e voltar aqui para a realidade. Então, já fiz as configurações para a nossa reunião e eu vou participar. Então, eu, Clube Megamente, vou participar dessa reunião. Quando eu clico participar agora, eu entro nesta reunião. Só tem uma pessoa nesta reunião, que sou eu, mas o Alexandre também vai entrar nessa reunião. Nossa, que loucura!
Como assim? Eu vou fazer com que o Alexandre ele também entre nessa reunião. Então ele vai entrar no Google Meet. Chegou próximo do horário, 9 horas da manhã da sexta-feira, ele vai entrar no Google Meet. Então, olha só, está preparando. Ele também precisa permitir o uso da câmera. Não quero que venha notificações. Eu vou desligar essa câmera e vou desligar o áudio para que ele não dê microfonia e para que vocês entendam o que está acontecendo. Olha, ele vai pedir para participar. Por que o Alexandre pede para participar? Porque a organização da evento é meu e eu estou permitindo que o Alexandre entre nessa reunião. Nas contas educacionais tem uma vantagem. Quando você convida pela agenda, ele já entra direto, porque ele faz parte do mesmo domínio. Então, aqui nesse caso, ele vai pedir para participar dessa reunião. Olha o que vai acontecer nesta conta aqui do Clube Megamente. Alguém quer participar dessa chamada. Como organizador, você pode remover a pessoa a qualquer momento. Eu vou permitir. Então, agora eu tenho. Não sei se está dando eco para vocês. Duas pessoas. Eu, como Clube Megamente, e o Alexandre, como parte desta reunião. É bem bacana. Eu posso mutar, eu posso remover, porque eu sou dono dessa reunião. O Clube Megamente é dono dessa reunião. Lembrando sempre que ao sair da chamada, você não tira o Alexandre da sala. Então eu saí da chamada, mas o Alexandre ele ainda continua na chamada. Por quê? Porque às vezes deu um problema, eu tive que sair, eu posso voltar. Então a reunião ela continua ativa, independente se você está ou não nessa chamada, ok? E quando você encerra a chamada lá no Google Educacional, daí essas pessoas são removidas. Só que o remover significa que você expulsou essas pessoas da sala. E após uma quantidade de expulsos, essas pessoas não podem retornar. Então tem que ter uma certa habilidade para você encerrar a chamada. E para melhorar a nossa dinâmica, eu vou colocar aqui um plano de fundo. Eu queria que esse plano de fundo, para que vocês que estão aí vendo, imaginassem que esse é o Clube Megamente. Então eu vou colocar, é possível colocar uma imagem nesse fundo. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui um sinalzinho de mais. Quando eu aperto mais, ele vem para a minha tela, né? Para o meu computador. Eu vou aqui dentro do Clube Megamente, eu tenho alguns ícones aqui. Eu vou escolher aqui o logo do Clube Megamente. Acho que vai ficar interessante. Legal. Então, agora o que eu tenho aqui? Eu estou com o fundo do Clube Megamente. Então, neste momento, eu sou o Alexandre do Clube Megamente. E o que eu fiz? Eu abri um outro computador aqui ao lado, e este computador é o Alexandre que vai participar agora, tá? Então, o Alexandre vai participar. Então, aqui ao lado fica o Alexandre participando, e eu neste computador aqui, para a gente poder explorar os diversos itens, as diversas possibilidades dessa ferramenta. Então, às vezes eu vou me confundir olhando um pouco para cá, um pouco para lá, mas vamos lá. Então, o que acontece? O Alexandre, ele está com a câmera desligada e o Clube Megamente com a câmera ligada. É possível sim o Alexandre ligar a câmera. Então eu vou ligar a câmera do Alexandre. E aqui é o Alexandre. Olá, pessoal. Eu vou desligar a câmera dele. Bacana. Então, o ligar e desligar a câmera eu sei que é comum. O que eu posso fazer? Trabalhar com a parte de compartilhamento. Aquilo que eu disse, eu sou o Clube Megamente, eu convidei o Alexandre para uma reunião e o Alexandre ele vai compartilhar a tela dele.
Olha que interessante. Ué, por que que não está aparecendo? Lógico, estou com o meu microfone fechado. Vai ficar com um pouco de eco, mas vocês vão ver a funcionalidade desta ferramenta. Eu vou parar, eu vou desabilitar as legendas, mas é muito bacana esse recurso. O que é legal também é que você pode convidar uma pessoa de uma outra língua, né? E aí essa língua, se ela tiver habilitada, esse idioma habilitado, você vai poder entender o que essa pessoa está falando. E outros recursos também aparecem quando eu estou trabalhando no Google Meet. Eu tenho aqui informar um problema. O que é esse informar um problema? O Google adora ajudar as pessoas que utilizam os recursos. Se você detectou algum problema no Google Meet, é aqui que você pode colocar. Eu faço sugestões ao Google. Por exemplo, eu acho que deveria ter a possibilidade de eu poder apresentar a minha tela e mudar no próprio Google Meet. Seria incrível, né? Então eu estou apresentando, clicando e ele continuaria a apresentação. Então essa é uma sugestão, uma dica, algo que eu quero falar com o Google. O que é muito legal, pessoal, e que vocês podem escrever, qualquer pessoa pode escrever, é que o Google realmente ele ouve você. Vejam quantas mudanças ocorreram desde quando começou a utilização do Google Meet. Muitas coisas mudaram porque muitos usuários resolveram, colocaram dúvidas, dicas, e o Google ele adora isso. Para isso é só você clicar em informar no problema, você vai permitir que o Google colete as informações da sua chamada, e aqui você vai colocar, olha, Google, por favor, habilite a possibilidade de clicar nos possibilidade de rodar as apresentações clicando na tela do Meet. E aí, ó, eu não vou incluir nenhuma captura, eu só vou dar enviar. Então é muito legal porque o Google já é a segunda ou terceira vez que eu faço isso, tá? Espero que eles nos escutem. E aí eu envio e ele envia esse feedback para o Google. Envia para o Google. Aqui, ó, eu também tenho denunciar abuso e eu tenho ajudar a solução de problemas. Isso, pessoal, é bem bacana também. Por quê? Olha só, quanto mais baixo tiver aqui, 0 milissegundos, ou seja, não teve nenhum atraso nessa conexão. Essa conexão ela está perfeita. Aqui também tem a quantidade de CPU. Como eu estou utilizando ferramentas de gravação, como eu estou utilizando vários Meets abertos, olha só, ele coloca a CPU muito alta, ela está trabalhando demais. Então fiquem atentos também. Quando estiver muito alto, significa que você está utilizando muita capacidade do seu processador. Tá? Então, como que você pode melhorar? Desativando a câmera, usando só o layout de destaque, então ele até dá dicas e soluções para vocês, para que vocês possam melhorar a sua performance utilizando o Google Meet. Após conhecermos as possibilidades de acesso utilizando as reuniões instantâneas, a agenda, as configurações, saber se o meu equipamento está habilitado, áudio habilitado, vídeo habilitado, quantidade de banda que está utilizando, CPU. Agora vem a parte das interações, ou seja, neste momento que vamos trabalhar com as possibilidades do Google Meet. Eu estou estou em uma reunião, e aqui, né, os botões aqui na parte inferior mostram para mim as possibilidades. Quais são as possibilidades? Abrir e fechar a câmera, abrir e fechar áudio. Isso nós já aprendemos. O que é esse levantar a mão? O levantar a mão, esta sala que vocês estão vendo nesse momento, é a sala do professor. Eu, como administrador dessa sala, eu estou
ministrando essa aula. O Clube Megamente vai levantar a mão. Então eu vou até o Clube Megamente e eu vou pedir para que ele levante a mão. Então ele está lá na reunião, ele está assistindo a minha reunião, então ele está apresentando no modo mosaico e ele vai levantar a mão. Pá. Ele levanta a mão, para ele aqui aparece levantada a mão. Para mim, eu como professor, eu visualizo assim, ó. Olha aqui, ó. Clube Megamente levantou a mão. Eu abro essa fila, eu vejo quem está levantando a mão. O Clube Megamente levantou. Agora, quem vai levantar a mão também será o Alexandre. E o Alexandre ele está trabalhando com um sistema que é o sistema de barra lateral, né? O layout dele, ele está com o layout utilizando barra lateral, tá vendo? Então, por isso que estão aqui os ícones, né, as pessoas utilizando dessa maneira, e ele também vai levantar a mão. Legal. Muito fácil, deu para entender quem levantou a mão foi o Clube Megamente e depois o Alexandre. Mas durante a aula, o professor tá maluco vendo um monte de coisa acontecer. Como é que ele sabe quem levantou a mão primeiro? Olha aqui, ó. 2 mãos levantadas da primeira à última. Primeiro foi o Clube Megamente, depois foi o Alexandre. Então é muito interessante. Eu, como professor, eu também consigo abaixar a mão das pessoas. Imagine que o Alexandre já tenha feito a pergunta. Primeiro foi o Clube Megamente, né? Então o Clube Megamente faz a pergunta, ele trabalha, ele faz o que ele precisa e ele esquece de abaixar a mão. Ele não abaixa. Então eu posso vir aqui e abaixar a mão para ele, como dono da reunião, como professor. O Alexandre, ele na aula, ele veio para a aula e ele fez a pergunta que precisava e ele mesmo abaixou a própria mão. Então, isso é muito legal, é um recurso bem útil dentro da sala de aula. O levantar a mão, ele traz para a gente uma organização. Quem fala em qual ordem? Eu acho isso muito benéfico e muito interessante. O outro recurso que o Google oferece é a possibilidade de eu criar, e eu tenho essa opção aqui nos 3 pontinhos, que é uma lousa interativa, ou aqui também é a mesma forma de eu criar lousa interativa. O que é uma lousa interativa? Eu, como professor, eu tenho várias formas de trazer conteúdo para os meus alunos. E eu posso trazer os conteúdos daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivencio. E eu já contei alguma história para vocês do tipo, puxa vida, eu posso falar das comidas que eu mais gosto, eu posso falar dos lugares mais legais que eu conheço. São minhas percepções, a percepção do aluno, a percepção do Alexandre. Então, a visão sobre a minha ótica, sobre a minha lente, aquilo que eu acho dos lugares onde eu passei. Isso é interessante por um certo ponto, porque vocês vão conhecer o que o Alexandre sabe, mas como professor mesmo, o que eu penso? Eu gosto muito da colaboração e da possibilidade de conhecer outras lentes, como que os outros alunos enxergam. Então, eu vou criar uma enquete agora, uma enquete não, digo, eu vou criar uma lousa digital e vou pedir que os alunos colaborem, colocando para a sala quais foram os lugares que eles visitaram nos últimos anos, alguns lugares ou uma comida maravilhosa. Então, o que eu vou fazer? Eu, como professor, eu posso clicar aqui e abrir um Gen, ou seja, uma lousa interativa. Esta lousa interativa, ela está aqui, ó, e aí eu vou abrir uma nova lousa interativa. Então, aquilo que eu falei, poderia ser sido por aqui ou para criem ideias juntos, use o Gen para ver suas ideias em uma lousa interativa virtual. Uau! É a possibilidade de você compartilhar a sua lousa com seus alunos. Eu vou abrir uma nova lousa interativa. Ao abrir essa nova lousa interativa, ele vem para cá e aí este é um local do professor. Eu, como professor, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, eu posso colocar um texto para os alunos. Escrevam seus atos prediletos. Ok, então os alunos eles vão poder escrever os seus pratos prediletos, vão poder colocar fotos. Na verdade, eu coloquei esses escrevas, mas tudo bem, só para vocês entenderem. O que acontece? O aluno que está na sala, então eu vou pegar aqui o aluno que é este daqui, que é o Alexandre, ele fala, caramba, mas Ale, onde é que está essa informação? Olha aqui, ó. Ela aparece aqui um coisinho, ó, dizendo, opa, no chat, né? Um coisinha bom, né?
aparece aqui no chat uma marcação dizendo compartilhei o Alexandre, compartilhou um John. Que legal, a hora que ele clica aqui, ó, ele também abre esse jam, né? E aí ele precisa solicitar acesso porque ele não faz parte da mesma conta, né? Eu vou fazer isso agora. Na sala de aula eu não preciso, mas aqui eu vou compartilhar e eu vou deixar que ele não seja restrito, mas sim que ele seja para qualquer pessoa com link. Então, qualquer pessoa com link pode editar esta lousa, né? Desta forma, quando você está dentro de uma instituição, ela fica segura aquele grupo. Isso é bem interessante, seguro e importante para a sua instituição. No meu caso, eu estou usando uma conta e estou chamando pessoas de fora, que sou eu e eu mesmo, né? Mas a ideia é esse compartilhamento só para quem for da mesma instituição. Então, agora, aqui voltando, ó, eu estou agora na conta de professor, está aqui, ok? A conta do Clube Megamente também tem a mesma informação, né? O Clube Megamente, ele clica aqui, ó. Opa, o Alexandre compartilhou. Ele pode clicar ali e agora ele pode acessar esse jam. E eu também posso, né? Ele entra como esses sapos anônimos, né? Ou seja, são contas anônimas. E o que vai acontecer? Ele vai colocar os pratos prediletos. Então ele vai clicar, ele pode escolher a forma, uma nota adesiva e vai colocar, nossa, aqui, hambúrguer. Hambúrguer para qualquer pessoa, né? Hambúrguer é bom demais. Hambúrguer. Ok, então a contribuição do meu aluno foi hambúrguer do Clube Megamente. A contribuição do do Alexandre, né, ele vai voltar aqui agora, como eu já atualizei, ó, ele vai entrar agora e agora não vai mais pedir permissão, porque eu já compartilhei de forma aberta. Então, ele vai clicar aqui e ele vai escolher batata frita. Nossa, professor, qualidade de alimentação, qualidade não muito boa, né? Não, só exemplo, tá, gente? Poderia ter uma salada, poderia ter umas frutas, mas é só como exemplo. E o que acontece? Então, esta é a visão do aluno, vendo o Jen, só que ele pode voltar aqui e enxergar como está sendo a reunião. E o professor? O professor Alexandre, ele está aqui e ele também pode visualizar o que está acontecendo no Jen, né, como professor. E é muito legal, porque ele vai ver tudo, né? Ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo a contribuição dos alunos. Isso é muito enriquecedor, é bem interessante. Eu utilizo dessa prática pedagógica para interagir com os alunos, onde cada aluno coloca a sua opinião. Eu falo que é muito interessante colocar essas opiniões sem julgamento. Essas informações, no meu caso, né, nesse caso aqui, como eu entrei como compartilhei o link para qualquer pessoa, ele entra como anônimo, então eu não fico sabendo quem são essas pessoas. Esse é o Kraken e esse é o sapo anônimo. Eu não sei quem escreveu o quê. Isso dá uma liberdade para o seu aluno entrar nesta atividade sem ser identificado. Eu sou super fã desse Jam. Eu acho essa ferramenta, eu já expliquei para vocês em alguma dessas aulas, eu já coloquei essa ferramenta como parte do desenvolvimento da sua sala, uma contribuição com toda a sala, a interatividade, e eu acho isso bem rico. É aquela ideia de que todos podem participar desta atividade, né? Então, esta chama-se lousa interativa utilizando o Jam. Rapidamente o Jen, eu como professor, né, eu posso aqui, como aluno também, ó, eu tenho aqui uma canetinha, esta caneta, eu posso escolher a cor dessa caneta e eu posso colocar alguns assuntos. Por exemplo, quem eu vou mostrar aqui as leituras que eu já fiz desses post-its. Eu posso apagar o que eu coloquei, eu posso mover os objetos na tela, eu posso criar um novo post-it e eu posso colocar salada. Eu coloco aqui um outro post-it. Eu posso trazer uma imagem, e essa imagem eu posso trazer por URL, por câmera ou por pesquisa do Google. Então eu vou colocar alimentação saudável. Então eu posso colocar também uma alimentação saudável. Eu vou trazer aqui algo um prato saudável, sei lá, né, Ale?
vai aqui essa imagem mesmo de alimentos saudáveis. Vou colocar ali só para ilustrar, né? É só. Então, vou colocar aqui. Então, os alunos também podem. Eu posso colocar objetos geométricos, né? Então, eu posso colocar algum objeto geométrico em qualquer ponto da tela. Eu posso escrever textos, como foi aqui, e eu tenho essa canetinha laser que eu acho muito legal para dar aula, que ela permite que eu marque algumas coisas, né? E ela é só uma canetinha que ela se apaga depois de algum tempo, né? Eu acho bem bonitinho isso daqui. Ok, esse é o Gen. O Gen é algo incrível e depois ainda imagina que você tenha terminado essa aula e você pode o quê? Você pode o quê? Fazer download desse PDF, guardar toda essa informação e ficar armazenada na sua aula, fica para você para sempre, né? Você utiliza isso em outros momentos e acho isso bem bacana. Então agora aqui eu vou fechar esse Gen, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar esse Gen. Né? Então eu vou fechar esse Gen que eu acabei de trabalhar. Eu aqui como professor, o Gen ficou aberto. E o que eu falei para vocês sobre as interatividades dentro da sala de aula? Eu posso criar uma enquete. Eu, além de poder gravar também essa reunião, então as contas têm alguns limites de gravação, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos entender, ó, teoricamente a gente consegue gravar clicando aqui no gravação, mas eu vou falar sobre as enquetes, que eu estou falando das interações nesse momento, e eu gostaria das interações dos nossos alunos. Então, eu vou clicar no enquete e eu vou criar uma enquete para saber quais são as opiniões desses nossos alunos. Então vamos lá. Iniciar uma enquete. Farei uma pergunta para o aluno. Você tem o hábito de comer uma fruta por dia? Você tem o hábito de comer uma fruta por dia? Sim ou não? Então, o que vai acontecer? Eu posso, inclusive, até criar estas enquetes, salvá-las e lançá-las só na hora que eu preciso. Então, você poderia criar várias enquetes e deixá-las preparadas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu. Não melhorou muito, mas um pouquinho pelo menos. Então, você vai poder criar as suas enquetes, salvar e lançá-las quando você achar necessário. Então, neste caso, eu posso salvar as enquetes. Salvar não significa que elas estão disponíveis para os alunos. Então, eu estou dando a minha aula, já montei a minha enquete, estou falando de alimentação, estou trocando uma ideia com o meu aluno. De repente, eu falo assim, pessoal, prestem atenção agora que eu vou lançar uma enquete. Respondam. Então, ao clicar aqui lançar, o que acontece? Para o aluno, e agora eu vou aqui no momento aluno, né? Eu sou o aluno aqui, o aluno Alexandre, né? Eu sei que é o Alexandre pela carinha que está aqui em cima. E onde é que está essa enquete? Ele não está aparecendo. Está vendo aqui embaixo, ó, que ele aparece um triângulozinho, uma bolinha, atividades. Nessas atividades tem uma enquete, ó. Essa enquete está disponível. Então você vai clicar nesta enquete e o aluno Alexandre vai responder. Então ele vem aqui, ó, você tem o hábito de comer uma fruta por dia? Sim. Então ele coloca e vota. Eu, como professor, olha o que acontece, que bacana, ó. Uma pessoa respondeu sim. Bacana. O Clube Megamente também vai poder responder nesse momento. Então, o Clube Megamente, ele vai aqui, eu vou fechar aqui, vou nas atividades e olha, tem uma enquete também para você, Clube Megamente. E o Clube Megamente tem o hábito de comer uma fruta por dia? O Clube Megamente, sim. Então, ele vota, olha que incrível, está aparecendo aqui, votou. Eu, como professor, tenho 2 votos. Eu posso finalizar a enquete. Isto é uma. Nossa, eu adoro esse tipo de interação, principalmente nesse modelo remoto, onde a gente tem a possibilidade de trazer o aluno, porque essa espécie de votação, essa ideia da votação, a votação é algo que ele participa, que ele interage, que ele tem voz. Então, eu acho isso maravilhoso e uma ferramenta que
agrega muito a minha sala de aula. Então, eu finalizo a enquete. Então, ó, eu tenho aqui, ó, os resultados, ó, tenho 2 votos, os alunos não sabem o que aconteceu, né? Ele tá lá, ele falou, tá, eu votei, mas o que aconteceu? Não dá para saber. Então, eu, como professor, eu posso o quê? Mostrar resultados para todos. Quando eu faço isso, o aluno aqui, ó, agora ele olha e fala, ah, 2 pessoas votaram, tiveram 2 votos no sim. O aluno ele consegue enxergar. E eu, como professor, eu olho aqui, é um pouquinho diferente, mas é muito bacana essa ferramenta. Eu tenho também aqui, aproveitando, eu tenho aqui nas atividades, eu tenho, então as enquetes já foram, a gravação é quando eu aperto gravar, ele vai começar a gravação desta aula, e esta gravação ela vai ficar num lugar, eu vou até gravar para vocês entenderem, porque assim, ó, quando eu começo uma gravação, ele pede uma autorização, dizendo, ó, confirme se todos estão prontos, a gravação de uma reunião com consentimento de todos os participantes, talvez seja ilegal e seja sujeita a ação judicial. Então é muito legal esse consentimento, porque diz o seguinte, olha, nós estamos participando de uma reunião, os dados são gravados, eu gosto muito desta consciência, né? Eu coloco para os meus alunos essa conscientização de que eles estão sendo gravados, de que eles têm que fazer a coisa certa, têm que ser éticos, responsáveis, escrever de maneira gentil, participar do chat de uma maneira responsável. Isso vale muito, né, para o mundo digital, porque as pessoas acreditam que quando elas estão no mundo digital, não são elas. E não. As pessoas são elas fisicamente e digitalmente. Então, estar numa reunião, esse consentimento, ele diz, olha, você sabe que você está sendo gravado e é isso que vai acontecer. Se você fizer alguma besteira, você está sujeito às punições. Então, eu inicio, mas eu gosto sempre de colocar o lado positivo dessa história, tá? Ali, ó, agora para o Alexandre, para o Clube Megamente, aparece lá gravando, agora ele está gravando essa reunião a partir de agora. Então, voltando aqui como professor, né? Voltando aqui como professor, a gravação já está ocorrendo, então a enquete já foi, a gravação também, a lousa interativa, perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas, gente, isso aqui é também uma super oportunidade de interação com o seu aluno. É uma maneira de você ouvir o que está acontecendo do outro lado. Então, nesse modelo remoto, às vezes a gente fica, caramba, será que esse cara está prestando atenção na minha aula? Será que ele entendeu aquilo que eu disse anteriormente? Então, esta possibilidade de interação ocorre quando você tem perguntas e respostas. Por quê? Porque aqui o aluno, ele pode criar uma pergunta e uma resposta. Então, ele pode fazer uma pergunta, eu também posso, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta. É muito legal porque às vezes ele não quer atrapalhar o chat, ele não faz parte do chat, ele está ali trabalhando e ele vem aqui e ele faz uma pergunta. Por exemplo, o que é cidadania digital? O que é cidadania digital? Eu posso perguntar isso, eu posto essa informação, ó. O Alexandre postou o que é cidadania digital, o aluno Clube Megamente, né? Ele está aqui no Clube Megamente, ele olha e fala, olha, tem uma pergunta e resposta. Então ele olha, o Alexandre postou o que é cidadania digital? Ele está fazendo uma pergunta. E aqui, ó, eu não consigo, né? Eu como aluno aqui, ó, estou aqui perguntando, tá? Ele pode fazer uma outra pergunta. O que é Meet? Então ele faz a pergunta, posta essa informação. Então, ó, o que está acontecendo? As perguntas podem fazer perguntas durante a reunião e não é chat, tá, gente? São perguntas mesmo, e essas perguntas elas ficam armazenadas também. Eu volto para cá como professor e olha assim, ó, eu posso aqui, ó, responder uma pergunta, ó, eu posso ocultar, não quero mais visualizar, eu posso ocultar essa pergunta, né, ó, marcar como oculta. Eu posso finalizar quando se eu tivesse respondido. Então, assim, ó, o que é cidadania digital? Eu posso responder isso aqui e eu posso também jogar fora essa pergunta. Então, eu respondo, eu posso receber curtições, né, aqui, ó, das pessoas, ó, o Clube Megamente curtiu, né, o que é Meet. E aqui, ó, essas perguntas e respostas, elas são ferramentas dentro da sala de aula
que você faz um acordo com os seus alunos dizendo, olha, neste mural, nessa parte, nessas interações, eu quero coisas referente à aula, ao conteúdo, por favor. Por quê? Porque isso é muito legal e é muito interessante que isso ocorra para que tenha uma organização na sua sala de aula. Você está dizendo, chat é meio aberto. Agora, quando você tem a possibilidade de criar perguntas e respostas referente à matéria. Lembrei de uma coisa também muito interessante. Eu, como professor, eu não quero mais que os alunos escrevam no chat. Como assim, Ale? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, controles de organizador. O que eu tenho aqui, ó? Compartilhar tela. Eu não quero que mais nenhum aluno compartilhe tela. Não faça isso, pessoal. Deixe seus alunos compartilharem tela. O compartilhamento de tela é muito rico para a sua sala de aula. Eu adoro e permito que os meus alunos compartilhem o que eles estão fazendo. Então, muitas vezes eles estão com dúvidas, muitas vezes eles estão trabalhando em suas residências, trabalhando nos seus dispositivos móveis, e eles querem compartilhar o que está acontecendo porque eles não estão conseguindo realizar uma atividade. Então, eles compartilham isso comigo e com a classe. Isso traz uma igualdade, né, para todo mundo, né? Não é só o professor que é detentor do poder da aula, ele só faz tudo, não. Os alunos também participam. Enviar mensagens do chat. Olha, eu vou até voltar aqui, ó. Imagina que o aluno aqui, esse daqui é o Alexandre Currara, né? Ele fez a enquete, ele tem aqui perguntas e respostas, ele tá vendo, daí ele olha aqui e fala: "Não, eu quero bater um papo". Então ele vem aqui e começa assim, ó: "Oi, como foi o seu final de semana?" Aluno, né? Tá lá, né? A professora tá falando lá, eu vou escrever como foi o seu final de semana. Perguntando para uma pessoa: "Como foi? Oi, tal pessoa, como foi esse final de semana?" E ele manda. E eu, como professor, eu tô lá dando aula, né? Daí eu olho, tô lá dando aula, prestando atenção, de repente olho no chat, como foi seu final de semana? Eu sei que não foi para mim, isso foi para uma pessoa da turma e eles continuam conversando. Eu, como professor, eu posso vir aqui, ó, e eu posso o quê? Bloquear envio de mensagem no chat. Olha só, um segundo depois, ele vem, ele está aqui, né? Agora é o Clube Megamente, quer responder lá, eu vou responder, ó. Ah, como foi esse final de semana? Ih, caramba! Que sou, senhor? Libera aí, senhor! Ó, não está disponível. Exato. Às vezes, né, é necessário. Eu gosto muito dessa educação, eu gosto muito da possibilidade de você dar voz aos alunos, mas às vezes, né, gente, é necessário ter um, um botãozinho ali que fala, ó, não pode mais escrever, não pode compartilhar tela. E onde fica isso, Ale? Aqui, né? Eu aqui, como eu sou aluno aqui, eu não tenho essa possibilidade, né? Aqui eu sou o Clube Megamente, conforme eu olho aqui em cima. Eu, como professor, então, nesta tela, como professor, eu posso enviar mensagens, eu posso bloquear e eu posso bloquear também o compartilhamento de tela. Aqui eu tenho também uma possibilidade. O que eu ia falar que eu lembrei? Aqui das enquetes, das salas temáticas, ainda faltam salas temáticas, chat. Se eu lembrar, daqui a pouco eu volto. O que são essas salas temáticas? Pessoal, se até hoje vocês deram aula e utilizaram o Meet como recurso de aulas remotas, essas salas temáticas, para mim, é um dos melhores recursos dessa ferramenta. O que ele faz? Quando eu clico em salas temáticas, eu, como professor, como dono da reunião, olha o que ele fala. Ele olha para mim e fala: ó, existe na chamada principal o Alexandre, que é o aluno Alexandre, tá? Porque tá com letra minúscula. Aqui é o professor Alexandre, eu, dono da reunião, e o Clube Megamente. Quando eu clico nesse configurar salas temáticas, ele abre a possibilidade do quê? De eu criar salas, 1, 2, 3, tá? Eu posso criar uma quantidade de salas. Ele divide, ele sorteia para mim. Eu também posso colocar alunos de uma sala para outra arrastando, tá? Ó, é possível que eu faça isso também. É possível que eu dê nome para essas salas temáticas, por exemplo. Eu posso colocar aqui sala 1, sala 2, eu posso colocar aqui por
aqui alimentação, né? Eu posso colocar, por exemplo, quero a sala que vai falar sobre os alimentos saudáveis e aqui sobre saudáveis. Aqui os alimentos saudáveis, e aqui eu quero que eles falem de alimentos gordurosos. É lógico que era legal era se tivesse mais pessoas, tá? Então ele vai dividir. Eu posso dar um tempo também. Eu falo assim, olha, essa daqui vai se encerrar em 30 minutos, em 2 minutos, tá? Em 2 minutos eu vou encerrar essa sala, ok? Ele pode realizar isso em ordem aleatória, né? Ou seja, ele vai sorteando ali e eu posso remover essas salas. E o que acontece? Quando eu clico abrir as salas, tadã, vejam só que mágica maravilhosa. Os alunos são transportados para um outro Meet. Meu Deus, como assim, Ale? Vejam só, eu vou abrir salas. O que vai acontecer? Ele tem aqui na chamada principal, está todo mundo. As salas temáticas estão ativas e vão terminar em 2 minutos. Tem a turma dos alimentos saudáveis e tem a turma dos alimentos gordurosos. Esse aqui eu sou professor. Vejam só. Para o aluno, olha o que acontece. O aluno do Clube Magamente, ele fala, ele estava vendo lá, apareceu essa tela para ele. Participe na sala temática. Ele vai clicar participar. Ele sai desse Meet principal e ele vai para um Meet só dos alimentos saudáveis. Então aqui ele vai estar discutindo com o pessoal, falando com a turma dele. Era legal se tivesse muitos alunos aqui dentro, tivesse 5, 6, ia ser bem divertido. Então aqui o Clube Megamente está lá trabalhando com a sua equipe e o Alexandre Ikuhara, que é da outra, né? Ele também vai participar de da outra sala. Então essa aqui, ó, são os alimentos gordurosos. Então eles ficam separados, eles estão em 2 salas separadas, só estão eles lá, eu não estou nessa sala. O que acontece? Eu, como professor, eu venho para cá e fico sozinho agora. Cadê os meus alunos? Eu não estou vendo, eles não estão me ouvindo, eles não estão acontecendo nada, eles estão lá na sala. Se eu quiser, eu posso participar dessa sala, então eu posso entrar nessa sala aqui, ó, e a primeira vez eu vou entrar como invasor. Eu vou entrar nessa sala aqui e vou falar, viu, o que vocês estão querendo aí, alimentos saudáveis? Eu entro lá, eu vou participar, eu saio desse Meet, vou para os alimentos saudáveis. E aí eu entro lá e falo, olá, tudo bem, Clube Megamente, os alimentos saudáveis, como é que vocês estão? Vocês estão com dúvida para lá? Bacana, ok, show, bacana, tarará, tarará, e eu saio daqui. Tum. Quando eu saio, eu volto para a sala principal. Eu como professor, tá? Eu como professor. Daí eu volto e tô aqui, ó. Tô na sala principal. Esta é a sala principal. Agora o que vai acontecer é o Alexandre. Então, eu entrei para participar dessa sala e agora os alimentos gordurosos, eles tiveram umas dúvidas. Então, o que eles vão fazer? O alimento gorduroso está aqui, ó. E ele está falando para voltar. Mas eu vou... ele dá um tempo, você viu que ele deve ali o tempo, e aí eu tenho que retornar a chamada. Mas os alimentos gordurosos, eles poderiam ter me chamado, eles poderiam, preciso de ajuda. Então aparece uma mensagem para mim, eu vou até a sala, e aí nesta sala eu respondo. Mas retornando à sala temática, ou seja, ele vai retornar para a sala principal, então ele volta para a sala principal, e agora nesta sala aqui, que é a sala do professor, ele volta e eu vou, ó, e elas ainda estão criadas ali, ó, só que ele já está aqui comigo. E agora, na chamada, ele vai participar agora. Eu esqueci de dar esse participar agora, porque ele sai de lá e ele volta para a chamada principal. Até achei estranho que ele não tinha aparecido ainda. E agora, aqui o Clube Megamente. Quantas telas, né, Alê? Você deixa todo mundo louco, né? Aqui, ó, o Clube Megamente, ele vai retornar à chamada principal. Uau! Espero que vocês tenham entendido esta. Por que ele fala que participar agora? Porque essa chamada está sendo gravada, tá? Então ele volta para a sala principal, mas ele sabe que essa sala está sendo gravada, tá? Então é este a ideia. Eu adoro essas salas temáticas. Eles dão uma ideia de trabalho em grupo onde os alunos vão, e é o que eu faço de diversas formas, mas assim, eu sorteio muitas vezes, eu mantenho sorteio mesmo, cada um cai no seu. Por que isso? Porque isso traz a resiliência,
isso traz também a possibilidade de conhecer outras pessoas dentro do grupo, porque senão você já viu, né? O que acontece quando você só tem as mesmas pessoas, os mesmos grupos, os mesmos pensamentos? Meu Deus, fica muito, né, comum, muito normal. Então a diversidade é algo muito rico para a sua sala de aula, é muito rico para o conhecimento de todos. A diversidade é muito importante. As salas temáticas, que eu acho incrível. Eu acho bem legal aquela do participar, né? Vamos lá colocar de novo. Então, aqui, ó, eu vou editar as salas temáticas novamente e eu vou abrir a sala com 2 minutos novamente, só para fazer aquele teste que eu acho que é bem legal dos alunos, né? Então, assim, ó, eu já lancei a sala temática, mas ninguém entrou. Então, pessoal, vai aparecer aí na sua tela para vocês entrarem na sala e vocês só clicarem no participar. Então, o aluno, ó, ele recebe aqui, ó, esse daqui é o Alexandre, ele vai participar agora. E aqui também vem o Clube Megamente, ele vai participar. Então, eles foram para salas separadas, que é muito legal. Eu, como professor, fico sozinho aqui. Putz, cadê meus alunos? Não estão fazendo nada, eu vou lá, tomo um café, troco uma ideia e tá tudo bem. Aí vem aquela ideia do Alexandre aqui, né? Ele vai me chamar na sala. Eu não entrei para participar da sala dele. Eu estou aqui tomando meu café, esperando a aula correr, posso ficar lendo alguma coisa enquanto eles não estão na minha sala. Aí vem o Alexandre e fala assim: Ale, eu tô com uma dúvida, ó, pedir ajuda. Quando ele aperta pedir ajuda, pediu ajuda. Olha para mim aqui, eu como professor. Opa, você viu que apareceu aqui, ó? Alimentos gordurosos pediu ajuda. Agora eu vou para lá já. Eu entro no participar, eu vou lá para os alimentos gordurosos. Eu tenho que ir para a sala dele, né? Oi, alimentos gordurosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, a sala aqui, alimentos gordurosos. Ah, vocês estão com dúvida do que colocar nesse nosso trabalho? Faça assim, faça assado, taralá, taralá, taralá. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tá tudo tranquilo? Resolvido? Bacana. Eu vou voltar lá para a sala principal. Valeu, gente. E eu retorno para a sala principal. Eu saio, eu sou professor. Quem retornou agora foi o Alexandre, né? Então, tantas. Mas tudo bem, ele vai participar agora, ele também volta e eu também volto, né? Eu volto para a sala principal. Eu estou lá, né? Eu estou lá na sala e eu vou sair agora dessa sala dos alimentos gordurosos. É muito legal essa. Eu tô com tanta tela, né, gente, que fica entrando e saindo, mas acho que deu para entender, né? E eu posso fechar salas. Não, fechou agora, acabou o tempo, quem respondeu, respondeu. E isso vai uma mensagem de 30 segundos, e daqui 30 segundos fecha a sala e ninguém pode ficar lá dentro e todo mundo vem para cá. É forçar, né? Porque você viu que eles podem continuar, ele só vai ficar uma telinha ali aparecendo e você não fechou as salas, elas continuam abertas. Ó, o Clube Megamente continua lá, tá lá falando, viu? Volta aí, Clube Megamente, o que você tá fazendo aí, cara? Ei, já terminou o seu tempo. Não, senhor, nós estamos discutindo. Vai, terminou o tempo. Daí ele, lá na sala, ó lá, ó, a sala temática foi encerrada e agora ele tem que retornar à sala principal. Então é muito bacana, é um controle gostoso, é um controle bem legal, né, de interação, de interatividade com a sua turma, com o seu aluno. Sou super fã dessa. E assim, com 15, 20 alunos, meu Deus, eles enlouquecem. Você divide em grupo e eles ficam assim, rezando. Por favor, eu quero cair com tal pessoa. Por favor, eu não quero cair com tal pessoa. É muito divertido e é muito legal essas salas temáticas. Eu vou agora parando aqui. Eu tô vendo aqui a maioria das ferramentas. Para onde foi essa gravação, né, Ale? Vamos parar a gravação? Então eu venho aqui, gravação, e eu vou interromper a gravação. Quando eu interrompo essa gravação, essa gravação foi para onde, Ale? Essa é uma boa informação. Lembrei do que eu ia falar aquela hora, né, que eu falei para vocês. Tem o pino, né? Vocês sabem o que é pinar? Pinar, quando eu clico no pino, o que ele faz? Ele deixa quem está aqui em evidência. Por exemplo, se eu quero deixar o Clube Megamente em evidência, eu pino, né? Eu clico nesse pino e ele pode estar apresentando tanto a tela, ele aparece em evidência, tá?
Então eu pino as pessoas para que elas fiquem, para que elas venham para a parte maior. E aí eu vou falar para vocês o que é o pinar, né? O que é o pinar, não. O que eu estava comentando para vocês que uma hora eu falei, eu vou lembrar desse assunto e já volto para falar com vocês. E o assunto é como os alunos acessam utilizando os seus dispositivos móveis, os seus tablets. Eu gostaria muito de mostrar para vocês e para isto eu vou abrir o meu celular. Então eu vou entrar nessa mesma reunião utilizando o celular. O que é interessante é que lembra da ideia de eu ter colocado na agenda? Isso traz para mim uma facilidade enorme. Por quê? Porque eu dentro da minha agenda eu coloquei uma data para que isso ocorresse, né? Para que eu tivesse essa reunião, porque eu tivesse esse meet gravado. Então eu pelo celular estou na agenda no meu celular. Eu entro aqui nesta reunião de alinhamento e eu vou rapidamente acessar esta reunião. Então eu só vou ver que conta que eu estou trabalhando e aí eu vou entrar no Meet. E aí, deixa eu ver qual conta que ele vai pegar. Ele vai pegar a conta do Clube Megamente. Perfeito. Então, pelo Clube Megamente, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar, vou desligar aqui, vou desligar a câmera e eu vou entrar novamente com uma outra conta do Clube Megamente. Essa daqui, então, eu vou derrubar para não ficar com duas contas preenchidas. Então, eu só estou aqui no celular agora. Essa é a conta do celular. Então, o Clube Megamente, ele entrou. E agora, o que ele vai fazer? Ele tem, primeira coisa, que instalar o aplicativo no celular dele. Ele vai compartilhar a tela. Ele vai entrar aqui e ele vai escolher os 3 pontinhos que tem no celular dele. E ele tem lá a possibilidade do quê? De share screen, compartilhar tela. Então, ele vai compartilhar a tela dele e está aparecendo aqui. Pessoas estão vendo a sua tela, incluindo notificações. Então, é isso. O aluno também sabe que quando ele está compartilhando a tela, ele está abrindo a vida dele, então tem que ter uma certa responsabilidade. Então, ele vai compartilhar a tela e aí ele vai iniciar o compartilhamento. Então, agora, esta é a visão do aluno utilizando o celular. Eu vou opinar, né, até para ver o que o aluno está compartilhando. Então, o aluno está compartilhando isto. É isso que ele está compartilhando nesse momento. Eu posso até fechar a minha câmera e posso abrir a câmera do celular, tá? Ai, não, eu apertei errado, gente. Eu vou de novo. Share. Start now. Eu vou abrir a minha câmera. E agora estou compartilhando a minha câmera com vocês. Ale. Isso. Eu aceito compartilhar. Você está compartilhando sua tela. Então eu não estou conseguindo nesse momento. Ok. Então vamos lá. Como que o aluno faz? Ele pode vir aqui, ó, ele pode clicar nos aplicativos. E por que eu falo isso? Porque dentro dos aplicativos Google, ele precisa, na Play Store, ele vai precisar procurar o Google Meet. Então, ó, o meu já está aqui. Ele pode abrir, mas é importantíssimo que o aluno tenha isso na sua conta, tá? Então, é muito importante que ele esteja com esse aplicativo aberto, tá? Então, eu já tenho aqui algumas coisas que eu preciso trabalhar ainda na aula de hoje. E aqui em cima, nesse azinho, eu mudo de conta, tá vendo? Como eu estava no Clube Megamente, eu volto para a conta. Então, eu tenho várias contas e é assim que eu trabalho. Eu preciso saber que conta, sempre clicando lá na parte superior, tá? Eu vou voltar para o Meet, clicando lá na reunião que eu estava trabalhando, volto para a reunião e nesta reunião eu quero parar de compartilhar a minha tela. Então, o uso do celular, né, gente? Eu vou sair daqui. O uso dos dispositivos móveis para a reunião, ela é um pouco diferente. Ela não tem recurso, o professor não consegue gravar uma reunião utilizando um dispositivo móvel. Dar uma aula toda utilizando um dispositivo móvel, um celular,
Eu nunca fiz isso, já participei, mas eu nunca dei uma aula. Às vezes, quando cai uma energia, eu consigo entrar, mas não sei o grau de dificuldade de verdade, mas provavelmente muito mais difícil do que essa tela, com um monte de recursos. E as possibilidades, elas aumentam quando você está no computador. Mas é bem interessante que vocês saibam disso e que vocês, ao, ao participar de uma reunião, né, e o seu aluno não conseguindo entrar, é importante que ele tenha uma conta no seu celular, uma conta institucional, para que você não precise ficar autorizando esse aluno todas as vezes que ele precisar entrar na sala. Então, ele precisa criar a conta. Já expliquei isso em alguns vídeos anteriores, né, como que ele faz para criar uma conta institucional, criar uma nova conta Google. Agora é a hora da revisão. O Google Meet é uma ferramenta incrível para fazer reuniões remotas. A primeira coisa que eu devo entender, e a primeira parte é, estou conectado em uma conta. Que conta que eu estou logado? Muito importante definir qual conta você está utilizando para realizar essa reunião. Eu tenho diversas formas para acessar as reuniões do Meet. A primeira delas, eu posso entrar em uma janela qualquer e aqui nesses aplicativos, nessas bolinhas no Google Apps, ao clicar, eu posso acessar o Google Meet. Forma número 1. Segunda forma, eu posso vir aqui em qualquer barra de endereço e digitar meet.google.com. Ele também abre aquela janela. Perfeito. Tem formas para eu participar de uma reunião clicando um link, que são aquelas letrinhas que tem umas divisões, mas eu posso digitá-las não preciso colocar aquele sinalzinho de menos ali, ou aquela divisão, eu posso digitar as letras e ele vai acessar normalmente. Para quem é o criador da reunião, criar uma reunião para depois, eu já vi isso, mas eu acho muito pouco utilizado, pelo menos das minhas práticas, quase nenhuma. Iniciar uma reunião instantânea, aquela ideia de que eu preciso falar com alguém agora, nesse momento, eu já entro no Meet, já lanço essa reunião instantânea e convido as pessoas, e eu posso programar no Google Agenda. Esta, na minha opinião, é a forma mais assertiva de fazer um convite para a sua equipe, para os seus alunos, para os envolvidos. Eu vou abrir aqui, o Google Agenda. Então, eu venho aqui no Google Agenda e no Google Agenda eu vou criar um evento. Olha só, vamos supor que eu tenho uma reunião hoje às 8 horas da noite. Então, olha que interessante, eu vou colocar aqui ou uma aula, tá? Então, a aula de cultura digital. Eu tenho uma aula de cultura digital, essa aula de cultura digital às 18 horas. Eu vou adicionar quem? O Alexandre, né? Como sempre. O Alexandre aqui, ele vai ser o convidado desta sala de aula. Já tenho um Meet criado, né? Este é o Meet da reunião. Eu não vou colocar lembrete, não vou colocar nada, só vou criar então um evento, ele tem um Meet já vinculado a esta reunião e eu clico no botão salvar. Perfeito. Eu vou enviar um convite, então os convidados, o Alexandre vai receber um convite de cultura digital às 18 horas. Até aí você fala, tá bom, Ale, isso é super tranquilo. Então a ideia é que pode ser compartilhado com uma turma, com um grupo de alunos. Até aí eu não estou vendo nenhuma coisa diferente. Mas vejam só agora que diferente. Quando eu acesso o Meet, novamente, como estou na data de hoje, olha o que ele oferece para mim. Eu poderia criar uma nova reunião. Opa! Olha isto! Ele já deixa a próxima reunião já disponível. Caramba, Lê, na sua agenda. Então, na minha agenda, legal, mas olha só na agenda do Alê, ou no Meet do Alê. Olha lá, eu vou até o Meet do Alê. Notem que interessante. Olha lá, cultura digital. Caramba! Então, quando você disponibiliza isso pela agenda, você abre uma organização das pessoas que participam. Lembrando,
Imagina que o aluno tem a primeira aula de português, matemática, história. Se todos os professores compartilharem desta forma, o aluno só precisa estar no Meet. Ele está no Meet, ele está tendo aula de português, depois ele sai, da próxima aula é matemática, depois a próxima aula é história, então fica todos os itens já organizados, ele só vai clicando e acessando as aulas. Então, acho isso bem incrível e organizado para os alunos trabalharem com o Meet, né? Voltando aqui, né? A Cultura Digital está aqui às 18 horas, já enviei, já coloquei aqui a ideia das reuniões e agora chegou às 18 horas, eu vou entrar no Google Meet. Entrei no Google Meet, primeira coisa que eu posso realizar são as configurações. Quais são as configurações? O microfone, os alto-falantes, eu posso testá-los. Quando eu falo, está mexendo, significa que está habilitado. Eu tenho o vídeo, onde eu posso configurar a qualidade da câmera, a câmera que eu estou utilizando, a resolução de saída e a resolução de entrada. Isso dá performance para mim, dependendo da banda, dependendo do equipamento que eu estou utilizando. Aqui, após essas primeiras verificações, eu posso colocar um plano de fundo, e esse plano de fundo eu escolho qual eu quero, conforme eu disse, eu sou do Clube Megamente nesse momento, então eu deixo ali ele habilitado, eu posso mudar os fundos, eu posso fechar o meu áudio e fechar o meu vídeo, e também tem as minhas teclas de atalho, Ctrl D e Ctrl E, para que eu possa abrir e fechar rapidamente. Eu só fecho o áudio aqui porque eu estou gravando, tá, gente? Senão ele fica duplicado, ele fica com eco, conforme a gente já viu. Eu posso, então, agora escolher a conta, né? A conta que eu estou trabalhando, sempre vinculada à conta principal do navegador, fica mais fácil, e eu clico no participar. Então, estou participando dessa reunião, os convidados, eles vão, neste caso, pedir para participar, porque eles não são da mesma instituição. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui as informações de compartilhamento, que eu posso compartilhar a tela, a janela, a guia. Eu posso ter detalhes da reunião, onde eu posso pegar e copiar esse link aqui, ó, e mandar para uma pessoa via WhatsApp, via qualquer outro sistema digital, onde eu envio, posso até enviar por e-mail, posso enviar de qualquer maneira no papel de pão, desde que a pessoa digite isso no navegador, ela vai conseguir entrar nessa reunião. Eu autorizo ou não as pessoas que eu quero, então isso é bem importante também, você como criador da reunião, você fala, essa pessoa eu não conheço, eu não vou habilitar. A minha dica, nem sei se seria dica, mas o que eu penso é assim, pessoal, não faz parte da instituição, não deixe. Não sei, ele pode colocar qualquer nome que ele queira, vou saber se é ele mesmo. Se está pedindo para participar, é porque não faz parte do domínio da escola. Aqui eu tenho as pessoas, né? E eu posso pinar as pessoas, e quando eu pino, elas ficam em evidência. No caso, só tem uma pessoa. Eu posso mutar também as pessoas. E eu tenho o chat, que é incrível, e nesta conta aqui, eu não tenho todos os recursos do quê? Só tenho o recurso de lousa interativa, as enquetes, a gravação e as salas temáticas, né? Nas contas educacionais, elas têm um potencial gigantesco. Eu preciso ter um workspace, que é o Google Workspace, não pode ser o standard, tem que ser um professional, tem lá os nomes do Google Workspace, e isso é muito... É importante que vocês saibam, né? Até posso até olhar aqui, vou até pesquisar porque é legal. Google Workspace for Education. Eu tenho, então, o Google Workspace Fundamentals, que ele é gratuito, né? Eu tenho as comparações dos pacotes, ou seja, eu tenho lá o Google Fundamentals, que é gratuito, o Workspace for Education Standard, que é o padrão. Eu tenho aqui o Teaching and Learning,
e o Education Plus. Então, cada um tem um custo nas suas licenças, mas esses daqui que permitem que você tenha avanço, que você tenha essas ferramentas habilitadas para os professores e alunos, tá? Então, tem um custo e a gente sabe que existe o padrão aqui, o básico, né, o fundamental para você poder dar aula, mas esses recursos mais avançados, você precisa ter uma conta, fazer uma atualização das suas contas. E aqui, então, eu volto aqui para o nosso fechamento e explicando e deixando bem claro para vocês que, assim, eu tenho certeza que a ferramenta, que o Google Meet, com o seu poder de gravar aulas, com o poder de criar enquetes, com o poder de compartilhar tela, ele é importantíssimo. Agora, professores, o mais importante na minha visão de educador é você interagir, é você olhar para o seu aluno, é você trocar experiências. Então, quando eu estou nesse momento, que eu chamo do momento mais rico, o momento que eu estou com os meus alunos em sala de aula, eu poucas vezes fico dando muito conteúdo. Eu não fico dando conteúdo naquele momento, eu procuro dar o conteúdo antes, deixo disponível para eles utilizando sala invertida, para que eles acessem um vídeo antes, para que eles respondam um formulário, para que eles interajam via Google Sala de Aula, e no momento da sala, no momento da aula ao vivo, naquele momento que eu estou com os alunos, onde a gente pode conversar, onde nós podemos trocar informações, neste momento que eu chamo de rico da sala de aula, é neste momento que eu aproveito a presença deles e o nosso tempo para que a gente possa realmente aprender através da educação e através do que eu chamo de mais importante, que são as trocas, as experiências. Eu quero ouvi-los, eu quero ser empático a esses alunos, para que eles contem o que está acontecendo na vida deles. Agradeço pela presença de vocês, fico à disposição, tenham um excelente ano. Obrigado.